Ela passou aqui bem cedo. Ainda nem tinha sol direito no céu, só aquela claridade meio azulada de quando o dia tá tentando acordar, mas a noite ainda não foi embora de vez. Eu estava no quintal, lavando o portão com a mangueira e vi quando ela desceu a rua. Passos curtos, rápidos, como quem quer ir embora de um lugar sem saber para onde. Ela me viu também. Acenou com a mão, mas o sorriso não subiu junto com os olhos. Estava vestida com aquele vestido azul de florzinha que ela sempre usava nas terças, sabe? O tecido já bem gasto, mas ainda com um cheiro de amaciante que eu reconheceria de longe. O que me pegou foi o jeito dela segurar a bolsa no colo quando sentou aqui no morinho da frente. Parecia que carregava chumbo dentro. Apertava como quem protege, mas também como quem esconde. E os olhos... Ah, minha filha... Os olhos dela tinham aquele brilho de quem está pedindo ajuda, mas não pode dizer em voz alta. Um tipo de medo que eu já conheci antes. Um medo que não tem nome, mas tem dono. Ela ficou ali uns 10 minutos. Disse que precisava respirar um pouco. Fumou um cigarro escondido atrás da mão, olhando para os lados como se tivesse medo de alguém ver. Eu não perguntei nada. Só sentei ao lado e deixei que o silêncio fizesse companhia. Mas no fundo eu queria perguntar. Queria saber se ela precisava de algo, se estava com fome, com frio, se queria entrar. Só que tem horas em que uma pergunta errada assusta mais do que ajuda. E ela estava delicada, como vidro trincado. Antes de ir embora, ela me olhou firme. Não era um olhar qualquer. Tinha coisa ali. Tinha desespero. Só que ela só disse: "Obrigada, Dona Lourdes. A senhora é a única que ainda me olha no olho." E foi embora. Eu fiquei parada um tempo, olhando ela virar a esquina. O coração meio apertado. A sensação de que alguma coisa estava para acontecer e eu não ia poder evitar. Naquela noite não dormi direito. Fiquei ouvindo o vento bater na janela, o rangido da cadeira da sala que às vezes estala sozinha. Era como se a casa sentisse também. Como se o silêncio tivesse tentando me contar o que ela não conseguiu dizer. E aí veio a quinta-feira. O vestido azul estava ainda no varal dela, pendurado, sozinho, seco. Seco demais para o tempo que fazia, que era úmido, cheio de garoa. E eu sou dessas que reparam em detalhe, minha filha, sempre fui. Aquele vestido não tinha sido tocado desde o dia que ela passou aqui. Era terça, já era quinta, e ela não apareceu mais. Eu comentei com minha filha. Rosana, a vizinha sumiu, não vi mais ela, e o vestido tá lá no varal. Ela riu como quem não tem tempo para escutar velho. Ah, mãe, para de inventar essas coisas. A senhora fica prestando atenção demais na vida dos outros. Inventar? Como se essa cabeça cansada tivesse energia para criar tragédia do nada. Como se eu não tivesse passado a vida inteira ouvindo meu coração avisar e ninguém acreditar. Mas eu sabia que ela não tinha ido embora por vontade, que tinha deixado aquele vestido como uma pista, como um grito. Só que ninguém ouve, ninguém nunca ouve quando o grito é de mulher. E foi aí que eu comecei a ir atrás. Ela passou aqui de manhã com aquele olhar, aquele que só quem já teve medo na alma sabe reconhecer. O tipo de olhar que não pede socorro com a boca, mas grita com o silêncio. E eu vi tudo. Só não consegui impedir. Oi, minha filha, senta aqui com a avó um pouquinho. Hoje eu preciso tirar um peso do peito, daqueles que o tempo não leva, sabe? Uma história que ninguém quis ouvir, mas que ainda mora aqui dentro, entre as rugas do meu rosto e os silêncios da minha casa. Não é história para assustar, não. É só que, às vezes, a gente é a única testemunha de uma dor que o mundo insiste em ignorar. Se essa história mexer com você de alguma forma, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. A avó tá sempre lendo tudo com carinho. Na sexta da manhã,
Botei meu casaquinho xadrez, peguei minha bolsinha de moedas e fui até a delegacia do bairro. Não era perto, mas também não era longe o suficiente para me impedir. Fui com aquele passo firme que a gente inventa quando o mundo parece não querer escutar. Quando cheguei lá, o lugar estava meio vazio. Um rapaz novo na recepção me mandou esperar. Esperei quase meia hora sentada numa cadeira que fazia mais barulho do que conforto. Quando me chamaram, expliquei. Olha, senhor, a vizinha aqui da rua sumiu. O nome dela é Clarice. Ela passou aqui na terça, com um olhar que, olha, é difícil explicar, mas era de quem estava com medo. O moço atrás da mesa me olhou por cima dos óculos como se eu fosse um quebra-cabeça, que ele não tinha paciência de montar. Não pegou papel, não pegou caneta, só ficou me ouvindo com aquele olhar de quem já decidiu que você está errada antes mesmo de abrir a boca. Dona, a senhora sabe quantas pessoas deixam de aparecer todo dia? Às vezes é briga, às vezes viaja, melhor esperar mais um pouco. Eu tentei insistir, falei do vestido no varal, da maneira como ela segurava a bolsa, da fumaça do cigarro escondido, falei do silêncio que ficou depois. Mas ele só balançou a cabeça devagar e disse: vai descansar, dona, deve ser coisa da sua cabeça. Da minha cabeça, como se essa cabeça cansada não tivesse visto muito mais coisa do que ele ainda vai viver. Voltei para casa com o peito apertado. A rua parecia mais vazia do que nunca. Os sons da vizinhança não preenchiam mais o espaço que ela ocupava com os passos leves e o cheiro de cigarro doce. No sábado, voltei à delegacia. Dessa vez, levei uma foto dela que eu tinha tirado numa festa do bairro 2 anos antes. Mostrei, contei tudo de novo. A mesma cadeira, o mesmo moço, a mesma indiferença. Não temos registro de desaparecimento, dona, e sem denúncia formal da família, não tem o que fazer. Eu perguntei, e se ela não tiver mais família? E se a única pessoa que notou a ausência dela fui eu? Ele deu de ombros. A senhora pode deixar a foto se quiser, mas a gente só vai investigar se alguém da família registrar o caso. Deixei a foto, mas não deixei a indignação. Na segunda, fui de novo, pela terceira vez. Já sabia o meu nome. Um outro rapaz, dessa vez mais velho, disse: a gente entende sua preocupação, dona Lourdes, mas a senhora está se envolvendo demais. Isso pode te fazer mal. Como se o mal já não estivesse feito, como se ignorar fosse me proteger. Voltei para casa, sentei na mesa da cozinha, peguei papel e caneta e escrevi. Uma carta. Não era uma denúncia formal, nem uma súplica. Era só o que eu podia fazer. Escrever o que vi, o que senti, o que temia. Contei tudo. Guardei dentro da Bíblia, entre os Salmos, um lugar onde talvez alguém ache um dia, talvez quando for tarde demais. E enquanto eu fechava a Bíblia, vi, pela janela, o vestido ainda lá, tremendo no varal com o vento, um movimento que parecia vida, mas era só ausência. Foi então que eu ouvi a voz do rádio da cozinha. Mulher, moradora do bairro Santa Rosa, está desaparecida há 5 dias. E naquele instante, minha filha entrou na cozinha e disse: Mãe, deixa de bobagem. Mas eu sabia antes de todo mundo. Depois daquilo, minha filha parou de comentar. Mas eu comecei a reparar ainda mais. Cada noite era uma nova ausência. E não era só o vestido no varal seco demais para tanto sereno. Era a janela do quarto dela, aquela mesma onde ela acendia uma luz fraquinha toda noite, como quem tentava afastar o escuro do mundo. Era sempre ali que ela ficava. Dava para ver da minha janela. Às vezes fumava, às vezes só ficava parada, olhando nada. Eu nunca soube se ela tinha alguém esperando, mas parecia sempre esperar alguém. Aquela luz acesa era quase uma prece, um sinal de que ela ainda existia, de que resistia. Mas depois daquele dia, nunca mais. A janela ficou apagada, escura,
silenciosa. E isso doeu mais do que qualquer sirene ou barulho de ambulância. Porque o silêncio, minha filha, o silêncio de uma mulher que some sem deixar rastro é ensurdecedor. Te juro, teve uma noite que eu fiquei ali, debruçada no peitoril da janela esperando. Eu dizia para mim mesma, talvez hoje ela acenda, talvez só tenha viajado, como disseram. Mas era mentira que eu contava para enganar a própria alma. E foi nesse vazio que ele apareceu. Era sábado à tarde. Eu estava varrendo a calçada quando vi o carro dela. O mesmo, vermelho com aquele arranhão no paralama esquerdo. Reconheci na hora. Era dela. Só que quem estava dirigindo era ele. Sim, ele. O homem que vivia aparecendo por lá, mas nunca se apresentava como marido. Sempre com aquele ar de quem manda sem precisar falar alto. Aquele tipo de homem que chega e a mulher se encolhe, abaixa os olhos, muda de assunto. E o que me gelou o sangue foi o sorriso. Ele desceu do carro sorrindo, como se fosse sábado qualquer, como se ela nunca tivesse desaparecido, como se aquela ausência que gritava pelas janelas apagadas fosse só um detalhe inconveniente. Cumprimentou 2 vizinhos, riu, perguntou da reforma da casa ao lado. Ninguém perguntou da Clarice. Ninguém. Ele entrou na casa dela, com a chave, e saiu meia hora depois com uma sacola preta na mão. Eu anotei a placa, escrevi num papel e guardei junto da carta, dentro da Bíblia, porque eu sabia que ninguém ia me escutar. Mas eu precisava deixar rastros, mesmo que fosse só para mim mesma. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, ouvindo os sons do vento, os passos imaginários no corredor, o coração batendo fora do ritmo. E foi aí que ela veio. No sonho, no corredor da minha casa. Foi naquela madrugada mesmo. Acho que o corpo cansou, a cabeça pesou, e eu dormi sentada no sofá. O rádio da cozinha ainda estava ligado baixinho, tocando uma música antiga que ela gostava. Eu sei que vou te amar. Essas palavras ecoavam quando meus olhos se fecharam. E então, ela veio. No sonho, minha casa estava diferente. Os móveis pareciam os mesmos, mas tinha algo errado na luz. Era tudo mais opaco, meio embaçado. Eu ouvia o tic-tac do relógio da parede, mas ele não andava. Tudo parado. Silêncio cheio. Aí ouvi passos. No corredor. Devagar, arrastados, como se os pés mal tivessem força para seguir. Me levantei e fui ver. E lá estava ela, Clarice, descalça, com os cabelos soltos e molhados, o vestido azul colado no corpo como se tivesse acabado de sair da chuva. E tremendo, tremendo como quem carrega frio por dentro, um frio que não vem do tempo. Tentei falar com ela. Clarice, o que aconteceu? Onde você tá? Mas ela não falava. Só me olhava com os olhos cheios de dor. Uma dor que não precisava de palavras. A boca dela abria, mas nenhum som saía. E foi aí que eu vi as mãos. Estavam sujas, de terra. As unhas quebradas. Ela tentou me tocar, mas recuou no último instante, como se tivesse medo de sujar minha pele com a dor dela. E aí, ela desapareceu. Acordei gritando o nome dela. Clarice! Clarice! Mas só o cachorro latiu. Minha filha nem se mexeu no quarto dela. Fiquei ali, sentada na beirada da cama, tentando entender o que era sonho e o que era aviso. Porque tem sonhos que não vêm da nossa cabeça, minha filha. Vêm de um lugar mais fundo, um lugar que avisa quando o mundo se recusa a enxergar. Na manhã seguinte, fiz café mais forte
Fui até a frente da casa e fiquei ali, olhando o varal vazio do outro lado da rua. O vestido azul tinha sumido. Não sei quem tirou, nem quando, mas ele não estava mais lá. E isso para mim foi a confirmação de tudo que eu temia. Clarice não ia voltar. E ainda assim, ninguém falava sobre ela. Era como se tivesse evaporado, como se a falta dela fosse pequena demais para fazer barulho. Mas eu não esqueci. E nunca mais dormi direito. Os dias foram passando, como se nada tivesse acontecido. As vizinhas voltaram a cuidar das plantas, a falar da novela das 9, a reclamar do preço do gás. A vida seguiu seu rumo, como sempre faz, atropelando as ausências e engolindo as memórias. Mas eu não esqueci. Porque esquecer, minha filha, não é só deixar de lembrar. É decidir que a dor do outro não te pertence. E eu senti a dor dela como se fosse minha. O portão dela continuou fechado. O mato começou a crescer na entrada. E de vez em quando, à noite, eu via luzes acesas, por segundos. Alguém entrando, talvez pegando mais coisas. Mas nunca vi ela. Nunca mais. Minha filha já nem me ouvia mais. Toda vez que eu tocava no nome Clarice, ela revirava os olhos. Dizia que eu estava me prendendo em coisa que não era minha. A senhora tem que viver a sua vida, mãe. Não dá para carregar o mundo nas costas. Mas como é que a gente solta uma dor que veio morar com a gente? Comecei a escrever mais. Cartas para ninguém, bilhetes, relatos. Tudo guardado entre as páginas da Bíblia, no meio dos salmos. Anotei as datas, os sonhos, as visitas à delegacia. Fiz isso para não enlouquecer e para deixar rastro. Porque, mesmo que ninguém leia, eu queria que ficasse registrado. Alguém viu. Alguém se importou. Às vezes eu me pegava falando com ela como se tivesse sentada aqui comigo. Clarice, por que você não me contou? Você pensou em fugir, minha filha? Você sabia que eu ia te escutar, né? O pior não foi o sumiço. O pior foi o silêncio depois. No sábado seguinte, fui até a esquina e sentei no banco da pracinha. Vi crianças brincando, mães conversando, risos espalhados pelo ar. E percebi que o mundo não parava, mesmo quando ele deveria parar para respeitar uma dor. Fiquei ali um bom tempo. Quando voltei, passei devagar pela frente da casa dela. O varal ainda balançava. O arame fino tremia com o vento, como se estivesse segurando alguma coisa invisível, mas não tinha mais cor nenhuma pendurada. Nenhuma lembrança do vestido azul. Só o vazio. E o vazio, minha filha, quando fica tempo demais num lugar, vira parte da paisagem. Mas não dentro da gente. Dentro da gente ele vira outra coisa. Um tipo de culpa, talvez. Um eco. E é por isso que eu continuo contando. Porque se um dia alguém resolver escutar, vai saber. Eu vi. Eu tentei. Eu senti. E talvez, só talvez, isso já seja alguma coisa. Na semana seguinte, a saudade virou um peso físico. Era como carregar um cobertor molhado nos ombros o dia inteiro. Tentei me distrair com as tarefas da casa, com os bordados esquecidos na gaveta, com a televisão que falava alto demais para quem só queria escutar um sussurro. Mas nada funcionava. Foi então que sentei na mesa da cozinha, peguei papel de carta, daquele antigo com florzinhas na borda, e comecei a escrever para ela. Não uma carta formal, nem um desabafo direto. Era como conversar com uma ausência. Clarice, hoje o vento passou mais frio. O varal balançou sem roupa, como se sentisse sua falta. Eu preparei café e servi 2 xícaras sem querer. Me perdoa, minha filha. Eu devia ter perguntado mais. Escrevi durante 2 horas. Derramei ali tudo que o peito já não dava conta de guardar. Falei do dia em que ela me olhou com medo, do vestido azul, do homem com o carro, da janela escura, do sonho. E quando terminei, pensei em queimar, rasgar,
jogar fora, mas não consegui. Peguei a carta, dobrei com cuidado e guardei entre os salmos da Bíblia. O mesmo lugar onde estavam as outras anotações, o mesmo canto onde guardei o pouco que sobrou dela. Um altar sem vela, mas cheio de memória. Porque, veja bem, quando ninguém escuta, a gente precisa deixar nossos gritos escritos em algum lugar, nem que seja para os anjos lerem. Naquela mesma noite, sonhei com o vestido. Ele aparecia pendurado num varal imenso, no meio de um campo vazio, e embaixo dele, um par de chinelos, aqueles de borracha clara com a tira quase solta. Era como se ela tivesse estado ali, por um instante. Acordei com o coração disparado. Levantei, fui até a janela e fiquei olhando a rua, a madrugada inteira, esperando que algo acontecesse, um barulho, uma pista, uma resposta. Mas nada. Só o som de um carro distante e o silêncio pesado do bairro que já tinha escolhido esquecer. No dia seguinte, decidi voltar à casa dela. Pela primeira vez, atravessei a rua e fiquei de frente com o portão fechado. Estava sujo, com folhas secas no chão. Apertei o olho e vi que tinha um papel colado com fita, meio rasgado. Imóvel em processo de inventário. Proibida a entrada. Inventário? Palavra seca demais para quem sumiu molhada de medo? Voltei para casa com um aperto que não tinha nome e sentei de novo para escrever. Se algum dia alguém encontrar isso, saiba que ela existiu, que teve medo, que pediu socorro com os olhos e que ninguém ouviu, só eu. Mas eu ouvi e eu lembro. Foi no sábado seguinte que tudo mudou de tom. O sol estava forte demais para o tipo de sábado que deveria ser cinza. Eu estava na varanda tentando regar as plantas quando ouvi o motor. Um som familiar, abafado, que me fez virar o rosto sem pensar. Era o carro dela. O mesmo. Vermelho, arranhado no paralama, com o vidro do motorista sempre meio emperrado. Reconheci como se fosse meu. E quem desceu? Foi ele. O mesmo homem. Alto, magro, barba por fazer, olhos pequenos e secos. Aquele que aparecia sempre na calada, nunca sorria muito. Até aquele dia. Porque naquele sábado ele sorriu. Um sorriso largo, como se a ausência dela tivesse aliviado algum peso. Como se ele tivesse se livrado de um incômodo e agora pudesse respirar sem se preocupar. Foi um sorriso que não combinava com a notícia que tinha saído no rádio dias antes. Ele desceu do carro com uma caixa de papelão e entrou na casa dela. Estava sozinho. Ninguém na rua notou. Ninguém perguntou nada. Só eu. Fiquei ali, parada, olhando por entre as frestas da cortina. O coração batendo forte, não de medo, de raiva. Daquela raiva que só sente quem foi ignorada demais, desacreditada demais. Ele ficou uns 20 minutos lá dentro. Saiu com a caixa mais cheia. Fechou o portão com uma calma absurda. E antes de entrar no carro, olhou para o lado, para o meu portão. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Não houve aceno, nem fala. Só aquele olhar seco. E o sorriso que não devia estar ali. Ele foi embora devagar, como quem não tem pressa, como quem sabe que não será cobrado. E eu, pela primeira vez em semanas, senti algo dentro de mim se mexer. Uma força antiga. Aquela mesma que a gente usa para enterrar nossos mortos e seguir em frente. Mas dessa vez, era diferente. Era como se alguma parte de mim dissesse: você ainda pode fazer alguma coisa. Voltei para dentro, abri a gaveta da cristaleira e peguei a carta. Li tudo de novo. Tremi. Chorei. Mas assinei no fim. Com nome completo, endereço, data. Dobrei com firmeza. E pela primeira vez pensei: talvez seja a hora de entregar para alguém. Alguém que não ria da minha dor,
alguém que não olhe por cima dos óculos. E mesmo que ninguém leia, talvez o ato de entregar já seja resistência. Na segunda-feira, acordei cedo. Peguei a carta, botei dentro de um envelope e escrevi urgente com caneta vermelha. Não sabia ainda para quem entregaria. Só sabia que não podia mais ficar em silêncio. Preparei café, como sempre. A chaleira assobiava quando o rádio da cozinha começou a falar. Era uma daquelas notícias curtas, entre o trânsito e a previsão do tempo, mas doeu como um tiro. Corpo encontrado em área de mata no bairro de São Judas pode ser de mulher desaparecida há 2 semanas, moradora do Santa Rosa, Clarice N., 42 anos. Meu corpo parou. A mão tremia. A chaleira continuou assobiando como se a água gritasse por mim. Autoridades investigam. A mulher estava desaparecida desde o dia 14. Ainda não há confirmação oficial da identidade. A voz do radialista era seca, automática, como se falasse do tempo, da economia, de qualquer coisa que não fosse uma vida. E ninguém falou que eu tinha avisado antes. Levantei, andei em círculos na cozinha sem saber o que fazer com os próprios pés. Fui até a janela e vi a rua, igualzinha. O vizinho lavando o carro, crianças brincando no portão, a vida girando sem parar para escutar a morte. Voltei para a mesa. Peguei o envelope. Fiquei olhando para ele por longos minutos. E pensei, agora que tudo virou estatística, para quê? Mas a resposta veio rápida. Porque ela não era estatística para mim. Era vizinha, era mulher. Era alguém que me olhou com olhos de socorro. Coloquei o envelope na bolsa e fui. Não para a delegacia, não mais. Fui até a igreja do bairro. Entreguei ao padre com os olhos marejados. Disse, se ninguém quiser escutar, o senhor ao menos guarda isso. Não precisa ler, só guarda, para quando alguém perguntar. Ele me olhou com um tipo de respeito silencioso. Pegou o envelope com as 2 mãos e guardou. Voltei para casa com os passos mais leves, mas o coração, não. O coração ainda arrastava lembranças como correntes. Naquela noite, sonhei com ela de novo. Dessa vez ela sorria. Não disse nada, mas me olhou com gratidão. E, quando acordei, o rádio estava desligado, a casa em silêncio, e o varal ainda balançava. Só que eu juro, por um segundo, achei que vi o vestido azul, sumida de novo no vento. Depois daquilo, ninguém mais falou nela. Nenhum vizinho, nenhuma autoridade, nem mesmo minha filha. A casa dela foi ficando mais e mais vazia. Um dia, levaram os móveis. Noutro, arrancaram a placa do portão e, por fim, picharam a parede da frente, como se quisessem apagar até a memória. Mas o varal ficou. Aquele pedaço de arame esticado entre 2 pregos velhos, balançando com o vento, como se esperasse que alguma roupa voltasse a ocupar seu espaço. Só que não voltou. E eu comecei a sentar mais vezes na varanda, de manhã, à tarde, à noite, observando aquele vazio. Porque às vezes o vazio grita mais do que a presença. Minha filha achou que eu estava exagerando. Mãe, a senhora precisa sair, ver gente, parar com essa fixação. Mas não é fixação, é luto. Luto de quem viu, de quem ouviu, de quem carregou uma memória que ninguém quis dividir. Comecei a escrever de novo. Não mais para ela, nem para mim, mas para outras mulheres. Cartas que nunca serão enviadas, mas que contam histórias parecidas, histórias de silêncios ignorados, de olhares não ouvidos, de medos disfarçados em sorrisos. E guardei todas, na mesma Bíblia, entre os Salmos, porque se um dia alguém decidir ouvir,
vai ter onde começar. Teve um dia em que o vento bateu forte. O varal girou tanto que o arame estalou. Fui até lá, com a chave velha que eu ainda tinha da casa dela. Entrei, refiz o varal com o que dava. Só porque... não sei. Talvez porque seja meu jeito de dizer: eu ainda tô aqui. Naquela noite, sonhei com ela pela última vez. Dessa vez, ela estava sentada na minha cozinha, tomando café. O vestido azul limpo, seco e leve. O rosto sereno. Não tinha fala nem dor, só presença. Acordei com o coração calmo, como se, enfim, alguma parte de mim tivesse sido ouvida. Agora, toda vez que o vento balança o varal, eu penso nela. Penso em todas as Clarices que o mundo esquece, em todas as vozes que ninguém escuta. Mas eu escutei, e vou continuar lembrando. Hoje o céu amanheceu nublado, mas minha alma tá mais clara. Faz algumas semanas que eu não sonho mais com ela. Nem vejo o carro vermelho, nem escuto o rádio dizer seu nome, mas dentro de mim ela ainda vive, e o que ficou foi a certeza de que mesmo quando ninguém acredita, a gente tem que continuar vendo. Ver é resistir. Ver é não deixar que o mundo passe por cima das histórias pequenas como se fossem poeira. Às vezes eu ainda passo os olhos no portão dela. Agora tem outro nome na caixa de correio, uma família nova, crianças correndo no quintal. Vida, de novo. Mas o varal continua, e eu continuo olhando para ele. A cada mulher esquecida, a cada silêncio ignorado, eu lembro dela. E se um dia eu partir antes de alguém entender tudo que ficou guardado, espero que encontrem minhas cartas, meus bilhetes, minha Bíblia aberta nos Salmos, porque a história dela merece ser lembrada, e eu sou a testemunha, a guardiã da memória de uma mulher que o mundo não quis ver. Mas eu vi, eu ouvi, eu senti, e agora contei para você. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. A avó vai estar por aqui te esperando, sempre com uma xícara de café pronta e os ouvidos bem atentos para tudo que o mundo tenta calar.